Você já assistiu alguma apresentação chata e isso virou uma história de bar, eu tenho certeza. O apresentador provavelmente se enrolou com o tema, teve muitas pausas, às vezes ficou então agora eu vou falar. Ou pior, talvez você tenha feito uma apresentação assim. Isso passa um tom de incerteza sobre o tema e demonstra que não houve prática ou você não entende realmente sobre o assunto. Eu tenho certeza que você não vai querer passar a impressão de amador nas suas apresentações, não é mesmo? Então vamos lá. A primeira forma de resolver isso é a boa e velha prática. Parece simples e ultrapassado, mas você só se torna bom naquilo que você domina. E para dominar um discurso, você precisa repeti-lo diversas vezes. Somente com a experiência você vai demonstrar confiança em cada palavra que diz. E aqui eu estou dizendo experiência no texto mesmo, em explicar aquilo que você está falando. Se você não tem certeza do que você está falando, o seu corpo vai demonstrar. E com certeza uma informação que não passa solidez não irá ser absorvida pelo seu público. Afinal, a sua ideia é transmitir uma mensagem quando faz uma apresentação, não é mesmo? E como praticar? É simples, você não precisa reinventar a roda. Utilize o que você já tem. Comece praticando sozinho mesmo, fingindo que a plateia está na sua frente e repita isso com intervalos em que você faz outras atividades. Essa é a melhor forma de assimilar uma ideia. Você também pode gravar no seu celular e rever a apresentação. No começo pode parecer estranho, mas com um pouco de prática você se acostuma. Apresentar para outras pessoas, principalmente pessoas próximas, pode ser uma boa forma de progredir. Afinal, você vai se acostumar e a única coisa que vai mudar é o número de pessoas ali presentes. Peça sempre feedback para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim. Procura fazer uma média dessas críticas e realmente considerar executar as melhorias que essas pessoas sugerirem para você. Não tome como ofensa. Tente ver que essas pessoas estão tentando entender aquilo que você está se propondo a explicar, ok? Acredite, é algo simples, mas se a sua apresentação é importante, isso pode ser o seu diferencial para uma apresentação incrível. Uma outra ótima forma de se lembrar da sua apresentação é perguntar-se por que eu estou falando isso. Por exemplo, se você está falando sobre um tema, procure uma forma de usar o próximo tópico como resposta do tópico atual. Isso vai criando uma cadência quase que natural para a sua apresentação. Exemplo, supondo que na sua apresentação na faculdade você vai falar sobre cadeia logística. Você pode, logo após o título, cadeia logística, perguntar-se por que eu estou falando disso? E a resposta ao tópico é o contexto global. Afinal, estamos mais do que nunca conectados e o mundo depende de galpões logísticos, que inclusive vem crescendo ano após ano, em X%. E por que vem crescendo mesmo? Porque, por exemplo, no próximo tópico, em cenário nacional, as pessoas estão adquirindo hábitos de compra online e por aí em diante. Isso cria um link com o próximo tópico. Ou como eu gosto de chamar, e farei exatamente com o nosso próximo tópico, o gancho. É uma técnica simples e ela se diferencia dos porquês, porque no momento em que, ao invés de perguntar o porquê, eu irei aproveitar o fechamento de um tema criando uma conexão com o próximo. Ou seja, eu só fecho o tema atual se ele se transformar automaticamente no próximo. Você pode fazer isso de forma natural, tentando buscar como um tema te leva a outro. Você já sabe como fazer isso. Afinal, você com certeza já começou uma conversa em um assunto e não faz a menor ideia como foi parar em outro completamente diferente. Tenta observar de agora em diante, nas conversas com seus amigos, principalmente, as sutis transições. E você vai dominar essa arte bem fácil. Eu acabei de fazer isso com o tópico anterior e, por exemplo, na minha cabeça é como se eu formasse um mapa mental dos temas que vão se abrindo, um em decorrência do outro. E, por exemplo, eu poderia partir para o nosso quarto tópico, já que eu falei de mapa mental. E essa ferramenta se tornou tão popular nos últimos tempos, o mapa mental, que te permite visualizar um tópico a tópico ou desenrolar de um tema dentro do outro.
Você não precisa de nenhuma ferramenta específica para fazer isso. O papel e caneta já te deve servir muito bem. Porém, se caso prefira utilizar alguma tecnologia, eu sugiro muito o site Google. Ele permite fazer até 3 mapas mentais de graça, e geralmente eu crio um, vou excluindo os outros quando eu preciso. Se precisar, eu já fechei aquele tema, eu baixo em PDF e aí não tem problema excluir, né? É bem simples de utilizar e te permite fazer algumas associações e lembrar por que você decidiu falar de um tema após o outro, ou mesmo quais temas são assuntos laterais, mas ainda estão dentro de um tópico central, dentro de um tema central nas suas apresentações, né? Se as suas apresentações ficaram ainda melhores com essas dicas, você não pode esquecer de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E claro, se você tem algum método diferente, deixa aqui nos comentários para ajudar os nossos amigos que estão cheios de ideias e querem criar slides nessa vida de home office. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!